por favor, escute-me, meu bom senhor. Tudo o que estou dizendo é a mais pura verdade. Tenho a quantia suficiente para pagar meu bilhete. Nunca tive a menor intenção de desrespeitar você ou a companhia, mas minha necessidade urgente é chegar à próxima cidade. Este é o trem mais rápido disponível. Peço que acredite em mim. Apesar da determinação da mulher e de sua argumentação sincera, o inspetor do trem não parecia disposto a ceder. Sua expressão permanecia austera, e ele até mesmo segurou o braço da mulher enquanto repreendia com palavras ásperas. Olhe aqui, senhora, neste trem, já ouvi inúmeras desculpas incríveis. Não pense que com essa história vai me convencer. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Nesta fascinante história, vamos mergulhar no extraordinário universo de uma criança e sua notável habilidade de enxergar o mundo com uma perspectiva única, capaz de harmonizar as complexidades da vida em seu devido lugar. Gustavo, um jovem de alma gentil e generosa, possuía um dom especial para decifrar a essência da verdade e da beleza nas coisas mais simples e sutis que a vida lhe oferecia. Contudo, esse traço singular não o levava a se esquivar de desafios que envolviam proteger aqueles que não podiam se defender por si próprios, especialmente no ambiente escolar, onde se desenrola uma parte significativa da narrativa. Contrariando o que muitos poderiam supor, Gustavo não era o tipo de criança que procurava constantemente confrontos e brigas em prol de uma causa. Pelo contrário, ele manifestava uma profunda aversão à injustiça, o que o levava a se envolver em situações complicadas, e por vezes, até mesmo a retornar para casa com convocações da professora em dobro. As discussões escolares frequentes sobre sua alegada falta de equanimidade e discernimento eram apenas uma parte da sua jornada. Nesses momentos críticos, o pai de Gustavo se via diante do desafio de usar toda a sua paciência e autocontrole para manter um diálogo produtivo com o filho. Seu pai, com um olhar carregado de preocupação e compaixão, expressava suas preocupações. Gustavo, por que você continua se envolvendo em problemas na escola? Conversamos sobre isso. A menos que seja uma briga sua ou com seus amigos, você não deveria se meter. No entanto, a determinação de Gustavo em face da injustiça era inabalável. Ele respondia com convicção: papai, não foi minha culpa. Estavam agredindo aquele garoto novo, simplesmente por diversão. Como eu poderia ficar em silêncio? Isso é coisa de covardes. O pai, com um esforço notável para fazer o filho compreender a complexidade da situação, tentava argumentar. Filho, você precisa entender o meu ponto de vista. Esse garoto nem está na sua classe, nem no seu ano. Se continuar se envolvendo em problemas, poderá ser expulso da escola, e isso seria prejudicial para você. Perderá seus amigos e terá que frequentar outra escola. Gustavo, imperturbável, deu de ombros e afirmou, com uma determinação admirável: papai, não me importo tanto com a possibilidade de ser expulso quanto em saber que estou fazendo o que é certo. Diante dessas palavras, o pai de Gustavo perdeu momentaneamente o controle de suas emoções. Levantou-se da mesa de forma abrupta e saiu do apartamento para tomar ar fresco, incapaz de conter a frustração e a preocupação que o envolviam. Entretanto, nos bastidores da cena familiar, a mãe de Gustavo adotava uma abordagem mais empática e sutil para incentivar o espírito justo e generoso de seu filho. Quando chegava sua vez de conversar com ele, ela fazia questão de lembrá-lo do quanto apreciava sua convivência com os amigos e o alertava de que, se não mudasse seu comportamento, poderia perder essas preciosas relações diárias na escola. Em voz baixa, ela gentilmente lembrava a ele que a justiça podia ser feita sem recorrer à violência, sugerindo que, da próxima vez, respirasse fundo por 5 segundos antes de reagir em situações escolares. Ao longo de sua trajetória, Gustavo construiu um círculo de amizades invejável, muitas das quais ele conquistou ao defender seus colegas em brigas, inclusive com professores. Sua personalidade cativante atraía amigos constantemente, e algo surpreendente acontecia nos fins de semana. Gustavo conseguia reconciliar crianças que, à primeira vista, pareciam não se dar bem, transformando-as em verdadeiros amigos. Era um jovem que de fato possuía um grande potencial, mas encontrava-se em uma situação peculiar. Seus professores pareciam enxergá-lo como uma criança necessitada de atenção constante, sempre envolvida em confrontos que não lhe diziam respeito. Gustavo, por sua vez, estava diante de uma escolha complexa. Entre fazer o que era correto e o que poderia ser mais vantajoso para si.
Nessa fase tão precoce da vida, ele se sentia como alguém navegando solitariamente em um vasto oceano, com pensamentos turbulentos circulando incessantemente em sua mente. Não obstante as circunstâncias, Gustavo fazia o possível para viver sua vida da melhor maneira que conseguia. Em um determinado dia, a escola organizou uma viagem de trem até uma cidade próxima, com o objetivo de enriquecer o conhecimento cultural dos estudantes sobre o próprio país. O entusiasmo de Gustavo estava nas alturas, pois ele estava ansioso para compartilhar essa experiência com seus amigos. Até então, as viagens eram algo que ele só fazia na companhia de seus pais. Contudo, seus professores pareciam não compartilhar do mesmo entusiasmo. Eles questionavam se Gustavo havia realmente conquistado o direito de participar da excursão, já que sua conduta na escola deixava a desejar. Foi então que a professora responsável pelo grupo resolveu chamar Gustavo para uma conversa. Gustavo, você está empolgado com a viagem? Indagou a professora. Sim, senhora, estou muito animado, respondeu Gustavo com entusiasmo. Ótimo, mas você precisa entender que essa viagem é um privilégio para os estudantes que têm se comportado bem ao longo do ano. Nós sabemos que seu comportamento nem sempre foi exemplar, explicou a professora. Gustavo observou a professora com apreensão, sem saber como reagir. Diante do silêncio do menino, a professora prosseguiu com sua explicação. No entanto, reconhecemos que você se esforça para obter boas notas. Portanto, decidimos permitir que você participe da excursão com uma condição. Você não deve se envolver em brigas durante uma semana. Gustavo ficou surpreso com a proposta e respondeu prontamente. Senhora, eu não procuro confusão. Só quero que as pessoas ajam como seres humanos, não brigando para provar quem é mais forte. A professora suspirou e escolheu suas palavras com cuidado. Gustavo, o que você quer é que as pessoas sejam como você. Mas todas as pessoas são diferentes e agem de maneira diferente. Não podemos esperar que todos pensem da mesma forma que você. Gustavo, não querendo ceder, argumentou. Eu não espero que todos sejam como eu. Só quero que não briguem apenas por diversão, para mostrar quem é mais forte. A professora estava começando a perder a paciência, mas manteve a compostura enquanto continuava. Essa atitude é um tanto arrogante, Gustavo. Se você sente que amadureceu e não precisa provar nada para ninguém, não pode esperar que seus colegas amadureçam ao mesmo tempo que você. Gustavo estava prestes a retrucar quando a professora o interrompeu bruscamente, advertindo. Este será o acordo. Se você conseguir ficar longe de problemas por uma semana, poderá participar da excursão. Caso contrário, terá que fazer uma apresentação oral sobre a soberba e a maturidade. Isso é tudo. Pode ir agora. Gustavo sentiu que essa decisão era extremamente injusta, uma vez que ele não estava fazendo nada de errado, apenas defendendo aqueles que não podiam se defender. No entanto, ele optou por não se aprofundar na questão e aceitou a condição imposta. Se os professores querem me ver jogando o jogo deles, eu vou dar a eles essa satisfação. De qualquer forma, isso não muda quem eu sou, e talvez, com o tempo, eles percebam que estou certo, refletiu Gustavo para si mesmo, buscando manter a boca fechada e seguir em frente. Naquela semana, seus amigos notaram uma mudança significativa em Gustavo. Ele estava visivelmente desanimado e mais silencioso do que o habitual durante as aulas. Inicialmente, todos pensaram que ele poderia estar doente, notando como sua energia habitual havia diminuído. Gustavo parecia ter perdido o brilho nos olhos que sempre o caracterizava. No entanto, Gustavo compartilhou com eles a conversa que teve com a professora, revelando que sua tristeza não era devido a uma enfermidade, mas sim à frustração e injustiça que sentia. Juntos, concordaram que era uma injustiça e uma situação absurda. Conversaram sobre como as regras rígidas impostas pelos professores estavam afetando injustamente Gustavo, um menino que sempre se destacou por sua gentileza e integridade. Sentiam-se impotentes diante dessa situação, pois protestar ou expressar sua frustração resultaria em convocações com seus pais, e muito provavelmente, na perda da tão aguardada excursão. Finalmente, o dia da tão esperada excursão de 3 dias chegou. Todos estavam repletos de emoção e não paravam de conversar sobre as maravilhas que explorariam na cidade vizinha. Gustavo também compartilhava dessa animação, celebrando seu pequeno triunfo de poder participar da excursão. Enquanto o ônibus os deixava na estação de trem, a excitação estava no ar. Os alunos não podiam conter a empolgação, e o entusiasmo era contagiante. Essa excursão era especial,
pois passariam praticamente um dia inteiro viajando de trem, incluindo a experiência de dormir a bordo. Todos estavam curiosos para saber como seria essa experiência peculiar, que prometia ser um destaque em suas vidas escolares. Enquanto as crianças e os professores embarcavam no magnífico trem, Gustavo observava com curiosidade uma senhora de cerca de 70 anos que parecia comportar-se de maneira peculiar. Sua vestimenta era discreta, e seus traços faciais não eram claramente discerníveis, o que a tornava uma figura enigmática. Apesar disso, ela tentava se misturar ao grupo de excursão, embora não pertencesse ao corpo docente. A cada minuto, verificava ansiosamente o telefone, como se esperasse uma ligação ou mensagem importante. Sua agitação tornava-se cada vez mais evidente. Quando o momento de iniciar a viagem chegou, as crianças estavam encantadas com os movimentos e os sons do trem, apreciando a novidade da experiência. Eles aguardavam ansiosamente a chegada do guia que lhes contaria sobre a história dos trens em seu país, uma oportunidade única de aprendizado. No entanto, a mulher misteriosa optou por se sentar um pouco afastada do grupo de crianças, e com uma expressão de preocupação, observava pela janela, como se algo a incomodasse profundamente. Um dos funcionários do trem começou a verificar os bilhetes e marcá-los, seguindo o protocolo de embarque. Cada criança e professor entregou seu bilhete e aproveitou a vista, tirando fotos com seus telefones para registrar um momento especial. Quando chegou a vez da mulher misteriosa, algo inesperado aconteceu. O funcionário solicitou seu bilhete com educação, mantendo a cortesia esperada em uma situação como essa. Bilhete, por favor. A mulher permaneceu imóvel em seu assento, dedicando-lhe um sorriso constrangido enquanto explicava a situação. Desculpe, senhor. Eu embarquei tão rapidamente que não tive a chance de comprar meu bilhete. No entanto, posso garantir que farei o pagamento assim que chegarmos à próxima cidade. A resposta dela não agradou ao funcionário, que respondeu de forma nada amigável, revelando a frustração que aquele tipo de situação frequentemente gerava. Você sabe, minha senhora, não é a primeira vez que alguém faz isso por aqui. Sempre aparecem pessoas embarcando sem pagar, dizendo que vão pagar depois. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas estão tentando ser espertas, pensando que podem conseguir uma viagem de graça. Por favor, me acompanhe. Os olhos das crianças não conseguiam desviar-se dessa cena surpreendente, que desencadeou uma onda de conversas entre elas. Era uma situação que definitivamente não se via todos os dias, e a curiosidade estava à flor da pele. A mulher estava em uma situação delicada, desejando evitar um espetáculo, mas sentindo que precisava firmemente insistir na veracidade de sua história. Com determinação visível, ela continuou tentando persuadir o trabalhador do trem, que, por sua vez, permanecia inabalável em sua posição inflexível. A mulher falou com uma voz firme, mas carregada de respeito. Por favor, escute-me, meu bom senhor. Tudo o que estou dizendo é a mais pura verdade. Tenho a quantia suficiente para pagar meu bilhete. Nunca tive a menor intenção de desrespeitar você ou a companhia, mas minha necessidade urgente é chegar à próxima cidade. Este é o trem mais rápido disponível. Peço que acredite em mim. Apesar da determinação da mulher e de sua argumentação sincera, o inspetor do trem não parecia disposto a ceder. Sua expressão permanecia austera, e ele até mesmo segurou o braço da mulher enquanto repreendia-a com palavras ásperas. Olhe aqui, senhora, neste trem, já ouvi inúmeras desculpas incríveis. Não pense que com essa história vai me convencer. Ainda não é tarde para o trem parar, e você pode caminhar até a estação para pagar seu bilhete do próximo trem? A tensão estava claramente aumentando, e a mulher ficou visivelmente abalada com as palavras duras do inspetor. Enquanto lutava para se soltar de seu aperto, ela implorou com uma nota de desespero em sua voz. Senhor, por favor, não faça isso comigo. É de extrema importância que eu chegue à próxima cidade. Enquanto essa cena tensa se desenrolava, todos os passageiros a bordo, incluindo as crianças, observavam atentamente. Era uma situação excepcionalmente incomum, e todos estavam profundamente curiosos para ver como essa situação tão extraordinária seria resolvida. A mulher estava à beira das lágrimas, sua angústia claramente visível enquanto tentava desesperadamente mostrar ao inspetor que realmente possuía o dinheiro necessário para pagar o bilhete naquele momento. E sem entender completamente por que estava fazendo isso, ela chamou a atenção do garoto Gustavo. Com uma voz firme, ele disse: Ouça, senhor, a senhora já mostrou que tem o dinheiro para pagar o bilhete. Por que não a deixa em paz?
Não faz diferença se ela paga aqui ou lá. Os professores estavam visivelmente envergonhados pela situação, mas o inspetor do trem explicou a razão por trás de sua atitude. Não é assim, menino. Esta mulher está tentando embarcar no trem enganosamente. Ela não entrou na fila como todos os outros, nem ao menos fez uma reserva pela internet. Simplesmente subiu ao trem, alegando que não tinha bilhete. Não vou tolerar isso. O homem estava prestes a forçar a mulher a sair do trem, mas Gustavo interveio novamente, surpreendendo a todos com sua resolução surpreendente. Então, eu pagarei o bilhete dela. As palavras corajosas de Gustavo pegaram todos a bordo de surpresa. Sua proposta inesperada e firmeza na voz criaram um momento de silêncio tenso. Nesse momento, a professora do curso de Gustavo interveio, pedindo desculpas ao inspetor pela indiscrição do menino e ordenando que ele voltasse ao seu assento. Em voz baixa, ela o repreendeu. Você está completamente fora de controle, Gustavo. Defender os colegas da escola é uma coisa, mas defender uma pessoa que está tentando enganar a companhia é a outra. Mas Gustavo não recuou, defendendo sua posição com firmeza. Ela não é uma ladra. Você ouviu, ela tem o dinheiro para pagar o bilhete. Mais uma vez, todos a bordo ficaram chocados com a coragem demonstrada por Gustavo, especialmente a mulher que ainda não havia pagado seu bilhete. Finalmente, a mulher decidiu sair pacificamente e esperar pelo próximo trem, mas ela estava profundamente impressionada pela coragem demonstrada por aquele jovem menino. No entanto, a professora de Gustavo não concordou com sua versão dos eventos e prontamente o informou de que, ao final da excursão, teria uma conversa com seus pais para discutir a situação. Ela acrescentou com um tom sério. Desta vez, você foi longe demais. Não pense que vamos deixar isso passar despercebido. A excursão continuou sem grandes percalços, e Gustavo até conseguiu, por breves momentos, distrair-se do peso das consequências que se avizinhavam por suas ações. Ao chegarem em casa, de volta à cidade, a professora comunicou a Gustavo que o acompanharia até sua residência para discutir com seus pais sobre o incidente ocorrido no trem. Quando a porta se abriu e os pais de Gustavo viram a professora de seu filho acompanhando-o, ficaram surpresos e apreensivos, cientes de que aquilo não era um bom presságio. A professora se esforçou para explicar, do seu ponto de vista, o que tinha acontecido, enfatizando que Gustavo parecia ter uma necessidade quase obsessiva de ser o centro das atenções e que, na visão dela, era crucial buscar ajuda psicológica para investigar a raiz do problema que motivou seu comportamento. Por mais que Gustavo tentasse se explicar de maneira educada e coerente, a professora o interrompia repetidamente, menosprezando seus argumentos e deixando claro que o simples fato de ele tentar convencê-los era, para ela, evidência suficiente para validar sua teoria. Por fim, a professora encerrou sua indesejada visita com estas palavras. Agora que vocês perceberam o grave problema que Gustavo tem, temo que ele não possa continuar em nossa instituição. Claro, já que estamos no final do ano letivo, ele poderá concluir seus exames finais, mas no próximo ano terá que cursar em outra escola sob a supervisão de um psicólogo. Essa notícia devastou os pais de Gustavo, e a falta de vontade deles para conversar com seu filho acabou desencadeando uma tremenda briga entre o casal. Gustavo, por sua vez, sentiu-se profundamente miserável e sem energia para se concentrar nos estudos. Apesar disso, ele continuou frequentando a escola, embora já não fosse o mesmo de antes. Uma semana após a excursão, um elegante Mercedes-Benz estacionou em frente à escola. A dona do veículo era ninguém menos que a senhora do trem que havia sido acusada de ser uma ladra. Ela manifestou o desejo de conhecer o garoto que havia defendido e também seus pais, lançando uma luz de esperança sobre a situação. O diretor da escola estava extremamente satisfeito com o desenvolvimento, pois sabia que a mulher em questão era responsável pelos programas culturais e esportivos das escolas particulares em âmbito nacional. Rapidamente, a mãe de Gustavo foi chamada para o encontro, juntamente com sua professora e o próprio Gustavo. O diretor introduziu a distinta dama. Minhas senhoras, gostaria que conhecessem Isabela Vonsenberger, a responsável nacional pelos programas culturais das escolas particulares. Isabela Vonsenberger demonstrou surpresa e gratidão pela coragem de Gustavo em defendê-la e expressou seu desejo de conhecê-lo. Cumprimentando a todos com elegância, ela finalmente chegou a Gustavo e disse com um sorriso: Encantada em conhecê-lo, Gustavo. Primeiramente, quero lhe agradecer por me defender tão sinceramente e corajosamente, mesmo sem me conhecer. Agora, gostaria de explicar por que estava em um trem sem passagem a caminho de uma pequena cidade.
Bem, minha mãe estava passando seus últimos dias em um encantador centro de cuidados, um lugar tranquilo e sereno onde ela podia receber os cuidados que merecia. No entanto, naquele dia, recebi uma chamada de emergência que fez meu coração disparar. A voz do outro lado da linha transmitia urgência, e eu sabia que precisava chegar até minha mãe o mais rápido possível. Devido aos meus nervos e à urgência de chegar a tempo, me vi obrigada a embarcar às pressas no trem, deixando para trás a possibilidade de comprar a passagem, uma tarefa que minha mente, naquele momento, simplesmente não conseguiu concluir, pois meu único foco era chegar até minha mãe. Isso aconteceu porque meu carro estava no conserto naquela data, o que limitou minhas opções de transporte. Felizmente, minha mãe é uma mulher de espírito brincalhão, e mesmo nas circunstâncias mais difíceis, ela encontra espaço para o humor. Ela decidiu me ensinar uma lição por ter faltado à nossa reunião naquela semana. Após me dar um susto, ela revelou que estava bem, e meu coração aliviou-se imensamente. No entanto, jovem, quero destacar que você demonstrou uma incrível determinação e fé na palavra de um estranho, mesmo quando nada indicava a sua inocência. Sua crença na possibilidade de um final feliz para minha história é algo que nunca esquecerei. Hoje, movida pelo desejo de retribuir o favor que você fez ao acreditar em mim, quero oferecer a você uma bolsa completa para qualquer atividade que desejar realizar. Claro, essa oferta está condicionada ao consentimento de sua mãe e professora, pois é importante considerar todas as perspectivas em sua jornada. Houve um momento em que o silêncio pairou no ar, tão denso que parecia que poderia ser dissipado apenas pela brisa mais suave. Ninguém proferiu uma palavra, pois todos estavam ocupados processando as palavras generosas e inesperadas daquela mulher. Finalmente, a mãe de Gustavo quebrou o silêncio, expressando sua gratidão à diplomata e prometendo informar a decisão de Gustavo. Naquele momento, eles estavam reunidos para tomar uma decisão crucial. Se Gustavo poderia continuar seus estudos e aceitar a generosa oferta. Nesse ponto, o diretor da escola decidiu intervir, assegurando à mãe de Gustavo que o jovem era um aluno excelente e que sua formação poderia continuar na instituição com o apoio da bolsa oferecida. O rosto de Gustavo se iluminou com gratidão e confiança quando ele respondeu: "Eu gostaria de aceitar a bolsa completa para entrar no clube de debate. Além disso, tenho o sonho de me tornar advogado no futuro, para que eu possa defender os inocentes." A professora de Gustavo, diante de tudo o que aconteceu, estava sem palavras e não sabia como responder ou agir. Em meio àquele momento de gratidão e reflexão, ela se desculpou efusivamente com Gustavo e sua mãe, admitindo suas próprias falhas. Ela reconheceu que muitas vezes só vemos o que desejamos ver, concentrando-nos apenas no lado negativo das pessoas e subestimando seus talentos e perspectivas de vida. Com humildade, ela expressou sua esperança de ser perdoada e a oportunidade de aprender com os talentos de Gustavo. A história de hoje nos convida a refletir sobre como, por vezes, julgamos as pessoas de maneira precipitada, sem enxergar todo o potencial que possuem. O que você achou da reviravolta nesta história? Você acha que Gustavo agiu corretamente? Faria algo diferente dele? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.